Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor e narrador do Antologia do Medo. Fazer um podcast é um sonho que eu tenho há muito tempo e fico muito feliz por agora tudo estar ganhando forma. Porém, sonorizar, narrar, editar, entregar um trabalho com o máximo de qualidade para vocês é uma coisa trabalhosa. Por isso eu peço que entrem no Instagram, @podcast Antologia do Medo, deixem seu feedback, levem o projeto para mais pessoas. Eu peço que, por favor, vocês apresentem o episódio que você mais gostou, ou o primeiro episódio, para pelo menos 5 amigos, para que eles também possam começar a acompanhar o trabalho e serem também divulgadores. O que vocês puderem fazer compartilhando vai ajudar bastante no crescimento do projeto e na manutenção desse projeto vivo, já que, como todo grande projeto, ele precisa de pessoas para se manter caminhando. Estava escuro. A luz bruxuleante da cabana os abandonou na mesma proporção em que eles se distanciavam dela sem a menor pena. Apenas caminhavam com a sensação de que, na verdade, deveriam estar correndo a toda velocidade que tinham. Mas aquilo não seria uma perseguição comum. Era sim uma caçada. Uma caçada que seria violenta e cheia de perigos para eles e quem surgisse no caminho daqueles espíritos. Alves já ofegava. De todas as coisas que poderiam acontecer, a que de fato ele menos poderia esperar era que ele tivesse em algum momento que fugir de forma tão covarde de um bando de possuídos que decidiram por conta própria que caçariam coelhos com seus cães e suas espingardas, sendo ele, Rodrigo mesmo, e um senhor de idade, os 2 coelhos, que os cães iriam atalhar e sabe-se lá quais armas seriam usadas para matar os 2 no lugar das espingardas. Tudo o que tinha acontecido até ali já tinha sido tão surreal, agressivo para sua mente e para os seus sentidos. Tudo o que teve que ver, testemunhar e até mesmo aquilo que causou, a verdade era que sua mente estava tão preenchida por tudo aquilo que a única coisa que ele conseguia entender era o terror, o medo e a angústia de ser usado. Agora, mais que nunca, estava sendo usado. Seria jogado aos cães ao bel prazer de sua violência, independente da espécie que fosse essa violência. E não poderia mais ser um lobo solitário, pois do seu lado estava alguém que dependia dele, assim como ele mesmo sabia que dependeria da experiência e da inteligência de Choupana Velha. Por algum motivo, o ar que transparecia do velho era calmo. Estava com medo. Qualquer pessoa, no mínimo razoável, estaria morrendo de medo. Mas esse medo não era de fato o suficiente para lhe travar ou lhe causar algum pensamento de autodestruição. Pelo contrário, ser desafiado parecia lhe dar um pouco mais de vigor, e saber que tinha uma luta física contra seres que exponenciavam a força de seus possuídos jamais seria uma boa ideia. Mas ao mesmo tempo, saber que tinha uma chance de criar uma estratégia para escapar dos seus caçadores
lhe dava um certo conforto. Não poderia esquecer quem era, o que já tinha feito e como seu nome era conhecido, admirado mesmo por aqueles que o queriam morto. O próprio Alves começou a ter uma ideia semelhante. Poderia ficar lembrando do que eles lhe tinham feito, ou poderia criar a sua própria oportunidade de sair por cima naquela situação. Ele era a quem ele poderia se apegar naquele momento. Um barulho no mato ao lado deles, um rosnado, ao mesmo tempo humano e animalesco, um grunhido de satisfação, indicava que estavam se movendo devagar demais naquela perseguição e que por isso o seu inimigo já os tinha alcançado. Era um dos possuídos da hoste do Duque. Ele se movia rápido para o seu jeito duro de caminhar e correr, mas vinha com rapidez e violência para cima dos dois. Sua boca batia com tanta força que era possível notar que seus dentes iam se esmigalhando cada vez que batia sincronizadamente os dentes superiores nos inferiores, como se aquilo fosse mais que desejo de morder a carne. Era na verdade um comunicado de que suas presas foram encontradas e estavam no local de onde vinha aquele som. Logo teria mais deles ali. Sem esperar, por pura necessidade, Choupana Velha bateu com a espingarda na boca da criatura. Sangue espirrou de suas narinas e de sua boca, assim como os pedaços dos dentes que ele batia voaram para fora quando ele rosnou mais uma vez e pulou na direção do velho, se preparando para bater, usando seu braço direito como uma espécie de porrete. Alves conseguiu entrar no meio daquela confusão, desferindo um golpe contra o braço daquele homem-criatura. Cortou na altura do antebraço, deixando o osso em uma posição estranha, pois apenas carne e pele segurava o antebraço no lugar. Mais sangue no chão e dessa vez em Choupana Velha também, que com mais um golpe na cabeça do possuído fez com que ele caísse no chão. E pedindo perdão, mais um golpe da coronha da espingarda esmagou todo o rosto do perseguidor, acabando com qualquer rastro de qualquer vida, de qualquer espécie que estivesse dentro dele, em definitivo. Outro chegou, e dessa vez por trás de Alves, que caiu e foi acertado nas costas com uma força tão grande que o ar simplesmente desapareceu de seus pulmões, no que por um instante ele imaginou ser para sempre. Mal viu Choupana Velha batendo com sua canela no rosto do outro perseguidor, e este caiu para trás sem fazer barulho, exceto o de uma respiração profunda. Notaram quando ele abriu a boca que ele não possuía língua, apenas uma massa preta que ele deve ter mordido e engolido em algum momento da sua possessão. Francisco se preparou para atirar,
mas Alves colocou a mão em seu ombro, puxando-o para trás, enquanto o outro se levantava com ódio e pressa. E isso serviu para que Alves, com toda a força, atravessasse com seu facão do topo da cabeça até o queixo. E puxando mais uma vez Choupana Velha, mudaram de direção, dessa vez andando mais rápido. A expressão do velho mudou imediatamente após aquilo que aconteceu. Se permanecesse lento e à mostra, colocaria ele mesmo e seu parceiro em uma situação terrível. Seriam atacados e teriam que defender a própria vida, mesmo que isso significasse matar aqueles que pretendiam salvar desde o princípio. Continuaram. Choupana Velha começou a procurar os setores mais úmidos das cascas das árvores para que pudessem se localizar de uma maneira mais correta quanto ao sul e ao norte. Alves ficava alerta a cada movimento que eles davam ou que aconteciam no mato à sua volta, pois além dos caçadores, poderiam se deparar ou acordar algum animal que seria tão indesejado quanto aqueles que os estavam perseguindo, para escapar ou mesmo ter que lutar, se ainda fossem obrigados a isso. Não houve sinal de inimigo por um bom tempo, até que acharam outra cabana. 2 homens experientes não estariam andando em círculos e, claro que, os que estavam atrás deles cuidariam para que isso não fosse possível também. Os espancariam até a morte ou coisa pior do que pudessem compreender se cometessem o erro de voltar aonde estavam. Não. Estavam no caminho certo. Estavam na direção que levava para longe deles. E agora tinham um lugar que parecia estar inabitado e que certamente renovou as esperanças de Choupana Velha, que agora exibia um sorriso novamente nos seus lábios. Sem nem pensar em entrar na casa, o velho pegou um galho mais grosso e traçou nele com o facão que estava com Alves o sinal da cruz. E ia recitando uma oração enquanto ia marcando o chão ao redor de toda a casa. Claro que Alves prontamente se colocou dentro do que parecia ser um círculo que produziria algum efeito nos perseguidores quando estes chegassem. Choupana Velha correu para um poço cartesiano e dele tirou um balde cheio de água. Jogou dentro dele seu terço e começou a fazer o mesmo percurso com a água que ele tinha feito com um pedaço de madeira, continuando a rezar. Em voz baixa, Alves rezava o que vinha à sua mente para ajudar na intenção de Choupana Velha. Os barulhos mostravam que os possuídos, servos do duque, vinham depressa, pois já tinham notado a presença dos dois. E enfim, Choupana Velha terminou. Encheu o balde de água mais uma vez e colocou o galho com toda a força em pé no chão. Jogou a água restante do balde sobre o galho e, pegando seu terço molhado, colocou ele de volta no bolso. E puxando um isqueiro do seu bolso da jaqueta,
ateou fogo nesse galho encharcado de água, o que para Alves pareceu ser um milagre, já que o paralisou por um minuto, o suficiente para que seus perseguidores chegassem com velocidade e ferocidade. Mas ao enxergarem aquele fogo, pararam e começaram a admirá-lo, como se apenas ele existisse, para que aquelas criaturas observassem absolutamente estupefatas. 2 demônios se aproximaram com os seus corpos encantados pelo fogo. Ao pisarem sobre o círculo com água, eles caíram no chão como se desmaiassem, e sem mostrar reação, apenas um deles começou a se mover como se sentisse muita dor, mas sem emitir gritos. O outro caiu morto no chão, e seus outros companheiros pareceram entrar em pânico no mesmo instante, percebendo enfim que ao tocar no círculo, olhando para o fogo, aqueles 2 foram libertos daqueles que o possuíam desde o começo. Choupana Velha entrou na cabana e um calafrio tomou conta de todo o corpo de Alves, o obrigando a olhar para trás. Naquele momento, ele viu o homem negro e careca de músculos definidos, calça camuflada e bota, se aproximando da armadilha de Francisco, mas não ousou pisar sobre ela e fazia força para não olhar para o fogo. Ele propriamente não seria detido com tanta facilidade assim. Iriam precisar de mais inteligência e menos fibra moral se quisessem parar uma criatura tão maligna como era aquele duque do Grimório do Fogo Fátuo do Mar Morto. Ele se irritou e com seu machado de mão, que carregava como sua arma de caça, despedaçou a cabeça de um dos seus servos que estavam ao seu lado, o que fez com que os outros que estavam perto dele dessem 1 ou 2 passos para trás, a fim de criar uma distância segura. Dentro da casa, Francisco não quis se acomodar, nem mesmo conhecer o ambiente. Apenas procurou por todo o chão, encontrando rapidamente um alçapão que abriu e dava para a parte de baixo da casa. Por ali se arrastaram até sair do outro lado, tomando muito cuidado para não pisar no círculo com a água que os 2 saltaram para continuar seu caminho mata adentro, muito perto, passo a passo, em direção ao que eles acreditavam ser a liberdade. Estavam mais uma vez embrenhados na mata. Certamente em algum momento seus perseguidores teriam se safado daquela situação e os estariam perseguindo novamente. Tinham que acreditar que eles não tinham feito um cerco ou estariam desguarnecidos. E agora o líder da caça estava certamente absolutamente irritado. Por isso continuaram velozes, mas ao mesmo tempo sendo o máximo possível cautelosos, como podiam ser. Alves olhava para o velho com um respeito cada vez maior. E um sorriso se acendeu no seu próprio rosto.
e ele sabia que tinha naquele velho alguém que ele poderia seguir. Estavam caminhando na direção mais seca das cascas dos troncos das árvores. E em mais ou menos meia hora, eles estavam em uma estrada vicinal. Seguiram as luzes para encontrar civilização. E com isso, poderiam se esconder em definitivo e planejar os seus próximos passos. Mas a caçada não tinha terminado ainda. O Duque, inteligente, havia colocado pequenos grupos nas estradas. Provavelmente estavam diante de um desses grupos, pois imediatamente fogos de artifício fizeram um estardalhaço absurdo naquela estrada calada da madrugada, certamente anunciando a todos que eles não estavam na cabana, se é que eles já não tinham percebido isso e já estavam no encalço deles novamente. Choupana Velha deu um tiro para cima, mas isso não causou efeito algum no grupo que se aproximava. Mesmo com seus companheiros ainda longe, vinham com velocidade e pareciam dispostos a lutar. Mesmo com o velho ainda dando tiros a esmo para cima, os dois decidiram correr em frente como podiam, seus caçadores no seu encalço. Choupana Velha ainda deu mais um tiro para cima antes de continuar correndo. Não mirava em ninguém em especial, mas parecia querer fazer alguma coisa com aquilo. Alguns deles estavam ficando mais perto, mesmo os dois correndo a toda velocidade que podiam. Alves jogou para trás o facão, sem acertar nenhum deles, e em seguida jogou também o seu. Mas antes olhou para ele e pensou se, mesmo não querendo matar os dois, o Duque poderia ajudá-los naquele momento, mesmo que sendo contra a própria vontade. Joga essa porcaria, Rodrigo, urrou Francisco com raiva por ver Alves admirando aquele selo demoníaco. O selo tocou no chão e quebrou. De relance, Alves viu o Duque chegar, como que sendo invocado pelo objeto até aquele ambiente. Mas no lugar de estar irritado, de longe parecia rir em gargalhadas. Seus servos pararam de correr quando se aproximaram de seu senhor, e ele mesmo não prosseguiu na perseguição. Choupana Velha também pareceu ter notado o ar de alegria no inimigo e olhou para Alves com uma mescla de raiva e compreensão. Ao olharem para frente, Alves percebeu que sua prece foi atendida. Mas isso, na verdade, fez com que ele entendesse e se sentisse mal. Por um momento compreendeu que toda aquela aflição de Choupana Velha
naquela raiva, por ele carregar aquela coisa consigo, fez sentido. Um carro da polícia vinha a toda velocidade na direção deles, como que tendo sido alertado pelos fogos de artifício e pelos tiros que Francisco deu para cima. Mas mesmo assim, eles pareceram surgir do nada, como se fossem tragados para ali, no momento em que Alves, de certa forma, pediu a ajuda de Flatorf contra o próprio intento do Duque. Eles frearam diante dos dois. E Chopin a Velha explicou que quase foram assaltados por um grupo na estrada lá atrás, e que ele tinha atirado para cima para afastar os assaltantes. Os policiais colocaram eles para dentro do carro e prosseguiram na direção das hostes de Flatorf. Mas não havia mais ninguém. Apenas um carro que vinha chegando e parou ao lado do carro de polícia. Era o Duque, vestindo uma camisa social aberta e uma calça marrom rasgada na região dos joelhos. Estava suado e sujo, como se tivesse passado o dia na lida da roça. Olhou diretamente para os dois no banco de trás e pareceu aliviado aos policiais quando os viu. Eu falei para vocês dormirem lá, que era perigoso nesse tempo por aqui. Pelo amor, graças que não aconteceu nada com vocês, nenhuma tragédia. O arquiduque era realmente aflito e um dos policiais o interrompeu. Quem é o senhor? Eu me chamo Flaverson, seu policial. Sou o caseiro da Palmares, na curva da ladeira. De fato, era aquela fazenda mesmo que havia ali. Eles foram chamados pelo meu patrão, que parecia estar com medo de umas coisas que estavam acontecendo na fazenda, e chamou os dois. Mas eles disseram que não dava para ficar ali depois que colocaram tudo para fora. Seria perigoso para a gente. O policial olhou para ambos e claro que os reconheceu. Mesmo assim, continuou olhando, como que esperando que algum dos dois confirmasse aquela história toda. E sem alternativa, tendo compreendido tudo pelo olhar irritado de Chopin a Velha, Alves confirmou que era verdade. Definiram que os dois estavam seguros dali em diante e os parceiros voltaram para a cidade naquele mesmo carro de polícia. Ficaram em silêncio o tempo todo, como se Chopin a Velha não quisesse abrir a boca, pois não queria externar em voz alta nada que não fosse uma briga com Alves, pois ele colocou toda aquela história em risco e piorou daquela maneira toda a situação para eles dois. Entraram na casa de Chopin a Velha bem mais tranquilos. Ali estavam mais calmos, pelo menos durante o resto da noite. Alves se acomodou na sala, dormiu e logo sonhou.
estava um homem muito alto na sua frente. Ele era forte, tinha muitos pelos. Estava praticamente nu, exceto por uma tanga de pelo de algum animal. Sentava-se sobre um pequeno porco que aguentava seu peso com heroísmo, seus pés bem plantados no chão. Sobre uma das coxas, ele segurava uma taça de vinho que estava meio vazia e, claro, meio cheia na sua mão direita. Na outra mão, um machado mal acabado de madeira, mas com a ponta cortante reforçada por pregos grossos, como que prontos para quebrar até mesmo o mais forte dos escudos, mesmo que ele fosse ainda um martelo de mão. Ao tentar olhar em seus olhos, o horror de 3 cabeças. Uma de homem cabeludo e barbudo do lado esquerdo. No meio, a cabeça de um bode branco com grandes chifres e olhar assassino. E do lado direito, a cabeça de um Doberman sereno que parecia estar farejando o tempo todo. Era Flatorf quem estava ali na frente dele, que ajoelhado agradecia pela sua ajuda, e o Duque parecia estar satisfeito pelos louvores que recebia naquela noite. A cabeça humana parecia rir, pois parecia que o próprio Alves notou o que estava fazendo em seu sonho e se desesperou cada vez mais, porque não queria fazer aquilo que estava fazendo. Mas, de qualquer forma, ele o fazia. Continuava fazendo e não parava de fazer. Ele tinha buscado a ajuda do maligno Duque, que parou suas hostes e ainda mentiu para que os dois pudessem chegar ali em paz. Começou a se ter no sonho, como se isso fosse acordá-lo. E rindo, a cabeça do homem olhou para o ajoelhado que se debatia em desespero. Vou ajudar você, inclusive nisso, disse o Duque rindo com sua cabeça de bode, e o machado tocou na taça de vinho, fazendo um ressoar leve, mas suficiente para que Alves saísse dali. Claro que Alves acordou no mesmo momento. Seus olhos estavam se acostumando à escuridão, e quando estavam tranquilos, notou que à sua frente estava de fato o corpo possuído pelo Duque, e a mulher arrasada pela violência do seu marido estava ao seu lado. Os dois assistiam Alves com ar divertido, como se o desespero que se implantou na face de Rodrigo os alimentasse. O coração de Alves acelerou de tal forma que ele começou a ofegar e tossir sem parar. Olhava para os dois que, silenciosos, se deleitavam com tudo aquilo. Choupana velha acendeu a luz e caiu sentado no chão, com os olhos esbugalhados, quando viu que os dois estavam ali na sua sala de estar, diante de um
Rodrigo, que não parava de tossir e claramente estava cada vez mais mal, pois sua pressão arterial aumentava sem parar naquele instante. Era um aviso. Se o Duque os quisesse mortos, eles já estariam mortos. Na verdade, eram dois avisos. O segundo era que aquilo estava muito longe de acabar.